Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 7. E o nosso tema é ética cristã e doação de órgãos. Depois nós passamos por 3 lições aí que são bem polêmicas. Agora uma lição que alguns ainda têm uma discussão. Porque vai dizer, como nós vemos na lição retrasada, acerca da eutanásia. Fala assim, mas e se a pessoa tiver ainda com a porcentagem de vida? Será que pode tirar os órgãos dela sem ela lutar pela vida? Então ainda há os problemas. Mas essa aqui ainda é relacionada às outras 3, essa aqui está mais tranquila. O nosso textuário que diz, que está em 1 João, capítulo 3, 16, diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida, no caso, pelos irmãos. A doação de órgãos, bem como a de tecidos humanos, expressa o verdadeiro amor cristão, ou seja, doação de órgãos pela Bíblia é permitido. A nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 ao 45, diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Em que corpo virão? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo estava explicando para a igreja de Corinto, de repente surgiu esse assunto lá, dizendo, olha, será um corpo glorificado, a gente não vai precisar desse corpo. Por quê? Porque antigamente eles cuidavam bem do corpo do defunto, vamos dizer assim, para que ele pudesse, quando ele ressuscitar num corpo ainda, vamos dizer assim, ainda bom. Mas no caso aqui nós não precisaremos mais. Esse corpo aqui é da terra, volta para a terra. É claro, nós não somos a favor da cremação. A pessoa tem que ser enterrada. Mas aí há várias discussões que não cabem a nós. A nossa questão é a doação de órgãos. Então eles acreditavam que podia faltar algum órgão, algum membro, alguma coisa, e que eles, quando ressuscitassem, estariam faltando. Mas o apóstolo Paulo falou, insensatos. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Ou seja, depois que você morre, que você vai colher aquilo que você plantou. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente ao seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra das aves. O apóstolo Paulo está explicando para a igreja de Corinto que cada um é o seu corpo, cada um tem seu corpo, mas esse corpo aqui é único e exclusivamente para nós vivermos nessa terra. Quando nós formos arrebatados com o Senhor, nós receberemos o corpo glorificado. E aqui na nossa introdução, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 64 milhões de pacientes na fila de espera por um transplante de órgãos, dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Mostra que 2.333 pessoas morreram à espera de um transplante no ano de 2015. Muitas famílias ainda rejeitam a doação por dilemas éticos e por falta de informação. Nesta lição veremos os pontos relevantes dessa importante questão e concluiremos que doar é uma expressão do amor cristão, ou seja, doar é uma expressão que nós amamos, já que Cristo se doou por nós, nós também devemos fazer o mesmo. É claro, tem religiões que a pessoa não pode nem doar sangue, né? Não pode nem doar sangue. E nós vemos que, graças a Deus, nós temos essa possibilidade de ajudar outras pessoas através da doação de sangue também. Doação de órgãos, conceito geral. A doação de órgãos engloba basicamente a técnica de transplante e as pesquisas com células-troncos adultas e embrionárias. Definição do transplante. O transplante, meus irmãos, é retirar na mesma mesa de cirurgia ali, dizem que tem que ser assim, alguns órgãos tem que ser assim, que tem que ser transplantado, fica a pessoa que vai receber o transplante e a pessoa que vai doar o órgão, e passa de uma para outra simultaneamente. Tem órgãos que podem ser até colocados em algum lugar, principalmente para poder ter a conservação, e pode ser efetuado o transporte. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção de um órgão enfermo do corpo humano para ser substituído por outro saudável, ou seja, tira o ruim e coloca o bom. Em muitos casos, o transplante é a única alternativa da medicina para a cura de pacientes com determinadas doenças terminais. Podem ser transplantados órgãos como o coração, o fígado, o pâncreas, os rins, os pulmões, os tecidos e outros. O tipo mais comum de transplante é o da transfusão de sangue, aquilo que nós já falamos. Existem também o transplante de células-troncos, que são encontradas principalmente na medula óssea, placenta e cordão umbilical. O transplante de células-troncos adultas pode ser realizado entre pessoas vivas e, portanto,
não apresenta problemas éticos, como a Bíblia ensina que a vida tem início na fecundação. A ética cristã desaprova o uso de células-troncos embrionárias. Aí sim, meus irmãos, veja bem, o uso de células-tronco de uma pessoa adulta é uma coisa. Embrionárias é o quê? Você está matando ali praticamente ali um ser vivo, né? Que é embrionário, é o embrião. Você não está deixando que ele se fecunde, né? O tronco embrionário, pois esse procedimento interrompe a vida do embrião. É aquilo que nós falamos. E o 2, o conceito de doação na Bíblia. O ensino registrando as Escrituras assevera que mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, o médico Lucas estava dizendo, olha, melhor do que dar do que receber. Nós temos o exemplo de Barnabé, o filho da consolação, sem pretensão alguma, vendeu uma propriedade e fez doação da venda da igreja. Isso aqui é uma questão monetária. A excelência da doação repousa na disposição de renunciar até de se sacrificar e sofrer, com base no amor pelos outros. Doar ao necessitado é uma forma de colocar a fé em prática, e ainda a reciprocidade está presente no gesto de doar, pois foi o Senhor Jesus que assegurou, dai e ser-vos-á dado. Ou seja, nós temos que fazer, nós temos que tomar essa atitude, nós temos que ter, vamos dizer assim, fazer isso. Ah, mas eu vou morrer e tal, e o que eu vou fazer? Irmãos, já tem que deixar, doa seus órgãos. A pessoa pode doar, e se tiver alguma pessoa que se você puder doar o fígado, doar, do fígado não, mas doar alguma parte do corpo, que as pessoas às vezes doam rim, alguma coisa assim, as pessoas doam, as pessoas fazem isso. O procedimento da medula óssea é um procedimento muito doloroso, né? Muito doloroso. Então, as pessoas doam, principalmente quando chega na hora dos familiares. E às vezes, o paciente morre ali e a família acha que não deve doar os órgãos daquela pessoa. A pessoa morreu e ainda tem a possibilidade de tirar os órgãos em perfeita condição, e a família não deixa. Nós temos que deixar sim, porque o corpo morre, meus irmãos, vai morrendo todos os órgãos do seu corpo, e vemos aí o que acontece. A doação de si mesmo pertencemos a Deus. Diante de tantas bênçãos recebidas em consentimento de gratidão, o salmista pergunta para si mesmo: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o salmista perguntando a Deus, o salmista Davi perguntando: por que eu posso fazer? O que nós podemos fazer, meus irmãos, diante de tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, diante de tantas coisas que o Senhor Deus tem nos concedido? O 2. Exemplos de doação na Bíblia. A palavra de Deus contém registros de ações altruístas carregadas de amor, zelo e dedicação para com o outro. Exemplos dignos de ser observado pelos cristãos. O exemplo dos Gálatas. A igreja da Galácia foi fundada por Paulo quando este empreendeu sua primeira viagem missionária. Ou seja, alguém teve que se doar para que essa igreja pudesse ser levantada. Na ocasião, o apóstolo sofria de uma enfermidade não especificada na Bíblia. Irmãos, algum vai dizer que o apóstolo Paulo, ele não enxergava muito bem, por isso que ele coloca em letras grandes, por isso que ele fala, o Satanás veio me esbofetear, mas Deus me tirou a enfermidade. Alguns defendem que é essa, que o apóstolo Paulo, esse espinho na carne do apóstolo Paulo é uma enfermidade nos olhos, que às vezes ele não enxergava muito bem, e por isso que ele escrevia em letras grandes. E aí nós vemos aqui que mesmo com tudo isso, ele evangelizou, ele fundou várias igrejas através, claro, da direção do Senhor. Então ele fez a obra se doando para que essa obra pudesse ser realizada. Ao evangelizar a região da Galácia, Paulo deixou indícios de ter sentido os efeitos da doença em sua carne, e salienta-se que os gálatas não o desprezaram, nem o rejeitaram. Conjectura-se por meio dessa passagem que a enfermidade de Paulo era nos olhos, o que a doença lhe afetava a visão. Indiscutível é que, para expressar o amor dos irmãos, ainda que de modo metafórico, o apóstolo fala de sentimento altruísta dos Gálatas, que, se possível for, arrancariam os próprios olhos e o doariam no intuito de amenizar o sofrimento de Paulo. Nós vemos, Paulo foi lá, pregou o evangelho, e aqui está falando, se nós pudéssemos, daríamos os nossos olhos para você, para que você pudesse ser resolvido o seu problema. O desprendimento de Paulo. O apóstolo dos gentios é um excepcional exemplo de doação em prol do reino de Deus, transbordando
de amor ele escreveu aos Coríntios, eu de muita boa vontade gostaria e me deixarei gastar. Então o apóstolo Paulo, de todas as formas, é um homem que pode dizer mesmo, olha, eu me doei por esta obra. Aqui está falando de doação de órgãos, mas está falando de doação. Eu me doei por esta obra. Eu me doei para que o nome do Senhor, para que o reino de Deus pudesse crescer e se expandir nesses dias. Eu corri atrás, eu fiz aquilo que eu pude, eu me doei às pessoas. Então veja que o apóstolo Paulo é uma autoridade quando fala acerca da doação. A doação suprema de Cristo. Seguramente a morte vicária de Cristo é o maior incontestável gesto de amor e de doação imensurável em favor do ser humano. Claro, meus irmãos, não tem comparação. O apóstolo Paulo fez muito bonito, graças a Deus nós temos as cartas paulinas, nós temos o seu exemplo, porém nada supera aquilo que Cristo fez por nós. Ninguém neste mundo se doou tanto, se doou tão profundamente para alguém. O Senhor Jesus ele não se doou para uma pessoa só, ele se doou para o mundo todo, até aqueles que não gostavam, aqueles que cuspiram na cara dele, aqueles que o rejeitaram, ele morreu por todos. E aqueles que o rejeitam até hoje. Nós vemos muitas pessoas ainda rejeitam o Senhor. Então Jesus morreu por todos. O maior exemplo de doação, o maior exemplo que nós temos, meus irmãos, de supremacia acerca da doação é do Senhor Jesus Cristo. Então ele é uma autoridade quando se fala acerca da doação. E aqui nós vamos ainda ver o seguinte. Foi por intermédio do sacrifício de Cristo e de sua vitória sobre a morte que fomos resgatados da vossa vã maneira de viver. Antigamente, nós falamos antes, como nós vivêssemos naquela época, nós colocamos por quê? Porque estamos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas dificuldades. Só que hoje nós temos a diferença. Cristo Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário e nós podemos alcançar o arrependimento. Então veja, o amor do Senhor pelo mundo. Então, o maior exemplo de nós de doação foi o Senhor Jesus, que deu a sua própria vida, deixou o seu reino de glória, deixou o seu reino de esplendor para pisar nessa terra, sujar os seus pés, ainda ser escorraçado, ainda ser xingado, menosprezado, humilhado por homens, vamos dizer assim, por homens comuns, por homens terríveis. O Deus Todo-Poderoso se doando à humanidade, mas para isso ele teve que passar por todas essas situações e passou, e nós cremos e confiamos no Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. A doação de órgãos é um ato de amor. O genuíno excelso sentimento de amor constrange o cristão para ser doador de órgãos e de tecidos humanos. O princípio da empatia e da solidariedade. A empatia pode ser definida como a capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo, ou seja, a disposição de colocar-se no lugar do outro, ou seja, ter compaixão também. Você se colocar, olha, o que seria de mim se colocar na outra pessoa, no lugar da outra pessoa. Ver a pessoa com uma dificuldade e se colocar no lugar dela. O que seria de mim se isso, se aquilo outro. Então isso é se colocar, é ter empatia, é ter amor, é ter compaixão da outra pessoa. Então nós vemos, meus irmãos, nós temos que ser compadecidos com outras pessoas. Eu, particularmente, doei sangue só uma vez, faz muitos anos já. E correria do trabalho, às vezes da igreja e tudo, e às vezes um pouquinho de relaxo, um pouquinho não, muito relaxo, a gente acaba se esquecendo que tem outras pessoas que, o mínimo, meus irmãos, é pelo menos o crente poder doar sangue, fazer a doação de sangue. O 2, princípio de verdade, do verdadeiro amor. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é o resumo da lei de Deus. Então, se nós amamos o nosso próximo, se nós dissemos que nós amamos a Deus como nós realmente amamos e amamos o nosso próximo, com certeza, meus irmãos, nós vamos alcançar cada vez mais a presença de Deus em nossa vida, vamos sentir cada vez mais o Senhor Jesus falando conosco mais intimamente. Então veja aqui que isso é o princípio do verdadeiro amor. As pessoas falam amor e não sei o que, mas será que ama mesmo? O amor é isso, é se dar por outra pessoa e mais, sem esperar nada em troca. A nossa conclusão. A doação de órgãos em vida ou depois de morto é um elevado gesto de amor. Esta ação em nada contraria os preceitos éticos ou bíblicos, exceto no caso de células-tronco embrionárias, aquilo que nós já falamos. Porém, ninguém deve ser forçado à prática de tão nobre gesto. O ser humano não pode ser coisificado e na sua vontade pode ser desprezada, desrespeitada. Doador
e receptor expressa sua imagem, a semelhança de Deus. Então, quando nós temos essa atitude, quando nós tomamos essa postura, com certeza nós estamos fazendo com que o caráter de Cristo venha resplandecer em nós para alcançar outras vidas. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz.